Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 23 de fevereiro, terça-feira, da primeira semana da Quaresma. A Igreja também nos convida a celebrar a memória de São Policarpo. É providencial celebrar a memória de um mártir no tempo quaresmal, pois, vivendo justamente este caminho aonde se derrama a vida por amor, nós podemos pensar que, em nossos tempos, sobretudo no tempo quaresmal, o nosso sacrifício são provas de amor, pequenos martírios para honrar e louvar ao próprio Jesus Cristo por tudo aquilo que Ele realiza em nosso favor. Por isso, iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós, porém, deveis rezar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente a história sobre São Policarpo. Policarpo nasceu em Esmirna, na atual Turquia, no ano 70. Discípulo do apóstolo João, pelo qual foi indicado para bispo, foi amigo de Santo Inácio de Antioquia, mestre de Santo Irineu e a última testemunha da era apostólica. Aos 86 anos, por não renegar a fé, foi queimado vivo. Que esse grandioso mestre da fé e mártir nos inflame de profundo amor por Cristo. Amados irmãos e irmãs, então, viver a Quaresma nas pequenas renúncias e mortificações cotidianas é viver, contudo, a graça de não abandonar a fé, mas aprofundá-la cada vez mais na graça e na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje aprofunda, amados irmãos e irmãs, uma das características da Quaresma, um dos grandes pilares da Quaresma. Nós refletíamos na quarta-feira de cinzas que 3 elementos são de suma importância. Primeiro,
a caridade ou a esmola, o abrir o coração para com o irmão, para com a irmã, a ajudar, não só materialmente, mas sobretudo na graça e na presença do Senhor, para que estas pessoas encontrem primeiramente a dignidade e possam experimentar o amor de Jesus Cristo em suas vidas. Hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15, nos remete à oração. E o próprio Senhor retoma aquilo que ouvíamos na quarta-feira de cinzas. Quando orardes, não busque inúmeras palavras. O Senhor não vai nos escutar pela força das muitas palavras. No entanto, quando rezar, que nós possamos rezar assim: Pai nosso que estais nos céus. Jesus Cristo nos convida a ter Deus como nosso Pai. Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e também nosso Pai. Em Cristo, pelo batismo, somos filhos de Deus. E assim então a expressão grega paterremon, Pai nosso, Pai que é nosso, de todos nós. Nós não podemos contê-lo, mas Ele se dá, Ele se entrega por amor a cada um de nós. E também continua dizendo: santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo. E por isso devemos respeitá-lo, amá-lo e servi-lo. E continua a dizer então nosso Senhor Jesus Cristo: seja feita, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, que o reino de Deus possa vir ao nosso encontro. E que reino é este? O reino de Deus é o próprio Filho, a auto-basileia, o próprio Senhor Jesus Cristo. É céu na terra. E que nós possamos viver a vontade de Deus, tanto aqui como lá, no céu. E foi isso que São Policarpo procurou vivenciar em sua vida. Ele procurou ser fiel à vontade de Deus e assim não renega a sua fé. Deste modo, nós podemos ir suplicando ao bom Deus aquilo que é necessário à nossa vida. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É o Deus que olha, que cuida, que ama e que não deixa faltar aquilo que é necessário para os seus filhos. O pão cotidiano, a graça e o amor. Depois, nós suplicamos ao bom Deus que perdoe as nossas ofensas, mas na mesma medida em que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Viver a graça do perdão a todo e qualquer custo e situação. Depois nós pedimos: não nos deixes cair em tentação. Neste último fim de semana, ou melhor dizendo, neste último domingo, no primeiro domingo da Quaresma, nós ouvíamos pelo Evangelho de São Marcos que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. O Espírito de Deus conduz Jesus até o deserto. E Jesus é capaz de vencer as tentações. Assim, nós podemos dizer: não nos deixe cair em tentação. De que modo? Unido a Cristo, unido à sua palavra, estando em sua presença. E livra-nos do mal. O mal, o fermento da maldade, que muitas vezes se encontra em nosso coração. A primeira leitura do domingo nos falava então que Deus se decepciona com a criação, porque o fermento da maldade estava muito presente na vida de toda a humanidade. E dentro desta realidade só encontra um casal justo. A família, ou melhor, uma única família justa, a família de Noé. Assim, amados irmãos e irmãs, Jesus retoma esta característica do perdão
e aprofunda ainda mais esta questão. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai no céu, que está no céu, também vos perdoará. No entanto, se não perdoardes, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Peçamos, portanto, a Deus esta graça. A graça de abrir o nosso coração à sua presença, ao amor aos irmãos e irmãs. A segunda leitura de domingo falava sobretudo desta realidade que Cristo é a nossa paz. Ele derramou a sua vida como um todo para com cada um de nós. E o autor da carta a São Pedro, ele procura dizer à comunidade de uma certa forma: procure viver o bem a todo custo. Se viveres o bem, o mal não aparecerá. E se porventura, mesmo praticando o bem, vier a cometer o mal contra ti, lembre-se, assim, mesmo sofrendo efeitos da maldade e praticando o bem, se recorde, alegre-se, pois estará se unindo com aquele que inocentemente deu a vida por amor a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.